Nessa aula aprenderemos sobre articulações, conhecido como joint. Vamos dividir essa aula em 3 partes. Nessa parte 1, veremos um pouco da definição e veremos as 3 primeiras articulações, a distance, fixed e friction. As articulações podem ser anexadas aos objetos para produzir diferentes efeitos. Então, por exemplo, se eu quiser simular efeitos de corrente, de pêndulo, de trampolim, de colisão, eu posso utilizar essas articulações para tal finalidade. Uma articulação, ou um joint 2D, só pode ser anexado a um objeto que possua o rigid body 2D. Então, eu só posso trabalhar com articulações caso o meu objeto da cena tenha um rigid body. Todas as articulações que iremos trabalhar, elas devem terminar com 2D. Então, se você adicionar alguma articulação que não tenha 2D, é porque, na verdade, ela é uma articulação de um objeto 3D. Então, fique muito atento a isso. Na Unity, nós temos os seguintes componentes. Temos o distance, o fixed, o friction, o hinge, o relative, slider, spring, target e o L. Distant Joint 2D. O Distant Joint 2D ele simula o movimento de um pêndulo. Suas principais propriedades são o Enable Collision, que vai habilitar uma colisão entre objetos, o Connected Rigid Body, que vai definir se um Game Object está conectado à articulação, qual que é o Game Object conectado. Temos o Anchor, que vai definir os pontos de conexão entre o corpo, que tem a articulação, e o componente que está conectado a esse corpo. Temos também o Auto Configure Distance, que determina a distância entre os objetos. Caso ele esteja desabilitado, você deverá definir qual que é a distância, através do atributo Distance. Temos também o Max Distance Only, que vai permitir você habilitar ou não se esse objeto que possui essa articulação, se ele ficará sempre na distância máxima ou não em relação às âncoras. E temos também o Break Force, que vai definir se qual que é a força necessária para que essa articulação possa ser quebrada. Vamos então ao projeto. Com seu projeto aberto, importe aquele pacote de figuras, os sprites. Vamos começar então criando a nossa primeira cena, que vai ser a cena do distance. Então vamos renomear este arquivo, vamos chamá-lo de distance. Será a nossa primeira cena. Clique em Reload e OK. Bom, nessa cena, vamos adicionar então um Plank Sprite. Vamos renomeá-lo aqui no espectro como madeira. Vamos adicionar em Edge Component um Box Collider do tipo 2D, porque são componentes 2D. A colisão dele já está adequadamente, ok. E vamos adicionar agora um Rigid Body 2D. Perfeito. O Plank, vamos colocá-lo como, no Rigid Body, vamos colocá-lo como estático, certo? Body Type estático. Agora vamos pegar uma bola de boliche, se eu não me engano a bola de boliche está aqui, Bowling Ball Sprite. Clique e arraste. Vamos adicionar então um Circle Collider 2D. Clique no botão Edit Collider para poder editar o raio da colisão. Ok. Em Edge Component, adicione também o Rigid Body 2D. Perfeito. E agora vamos adicionar o Distance Joint 2D. Você pode adicionar através de Component, do menu Component, Physics 2D, Distance Joint 2D.
Ou então você pode clicar em Add Component e digitar Distance Joint 2D. Bom, repare que ele criou uma linha com 2 pontos, né? Que ele criou 2 pontos e a ligação entre os 2 pontos. Então, primeira coisa, nós vamos marcar aqui esse Connected Rigid Body. Então, repare que ele está sem nenhum Rigid Body conectado. Então, eu vou selecionar a madeira, clicar e arrastar até esse campo. Repare que o ponto que estava no centro da tela foi para a madeira. Bom, eu já vou executar, só de ter feito isso, já vou executar. Vamos ver o resultado. Olha só, ele agora simula um pêndulo, ok? Bom, vamos brincar um pouco. Vamos posicionar esse objeto um pouco mais acima, ok? E aqui no Break Force, onde está Infinity, vamos colocar uma força de quebra. Vamos colocar então 30. Vamos ver agora. Olha só, tá vendo? Então, a força de quebra, né, é quando a gravidade ele chegou num ponto aqui, aplicou uma força maior do que a articulação tinha, que ela tinha habilitado. Bom, eu vou voltar aqui para Infinity. E agora, vamos marcar aqui a opção Max Distance Only. Então, deixa ela marcada. Vamos posicionar agora a nossa bola aqui, acima do bloco de madeira. Repare que agora ele não terá o pêndulo, o movimento do pêndulo, olha só. Ele terá uma queda, certo? Então, quando eu marco esse Max Distance Only, ele não tem uma distância fixa, então ele não tem esse efeito do pêndulo. Ele começa com uma distância padrão e ele vai até a distância máxima de ligação entre as âncoras. Bom, vamos então para o nosso próximo joint. Fixed Joint 2D. O Fixed Joint 2D ele simula o efeito como de um trampolim. Ele tem algumas propriedades do Distance e tem essas novas, que é o Damping Ratio, que vai definir o grau de oscilação do movimento, o Frequency, que define a frequência de oscilação da mola. Quando o meu valor ele é 0, ele fica completamente rígido. E temos o Break Torque, que vai definir qual que é o torque necessário, ou seja, qual que é o ângulo necessário para quebrar essa articulação. Vamos então ao projeto. No projeto, vamos criar uma nova cena. File, New Scene. Vamos nomeá-la como Fixed. Ctrl S. Entre em cena, digite Fixed. Fixed. Perfeito. Bom, para o nosso exemplo, vamos pegar aqui uma Plank Sprite, ok? Vamos chamá-la de madeira. Beleza. Adicione o Box Collider. Adicione também o Rigid Body 2D. O Box Collider é o 2D, certo? Esse body type dele, vamos deixá-lo como estático. Perfeito. Vamos adicionar agora também, vamos duplicar essa madeira. Então, pressione Ctrl D. E agora temos a outra madeira. Vamos chamá-la de trampolim, para ficar diferenciado. Trampolim, ok. Agora, vamos adicionar então o Fixed Joint. Então, Add Component, Fixed Joint 2D. Bom,
eu preciso determinar qual que é o rigid body que ele estará conectado. No caso, ele estará conectado com o objeto madeira. Perfeito. E agora eu vou definir a minha âncora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ele colado aqui, dessa forma. Eu vou recuá-lo, vou colocar aqui um ordem layer -1. Pronto, perfeito. Vou deixar mais ou menos aqui, ok. Essa posição. E aqui em Anchor, eu tenho as duas âncoras, então eu vou trazê-la mais ao canto, né? Então eu vou desmarcar essa opção Auto Configure Connected e vou puxar aqui, ó, as âncoras, certo? Bom, eu vou rodar. Executando, reparo que não houve nenhuma diferença. Então agora, essa frequência, lembra que com a frequência 0 ela fica totalmente rígida. Então eu vou colocar aqui uma frequência de 10. E um Dap Ratio aqui de 1. Vamos pegar outro objeto e provocar uma colisão entre a nosso trampolim e esse objeto. Então selecione pode ser aqui esse peso. Vamos pegar esse peso, vamos reduzir seu tamanho na sua escala com Shift apertado para reduzir proporcional, ok. Bem, vamos chamá-lo de peso. Justo, não? Esse peso, vamos adicionar aqui um Box Collider. Na edição, vamos editar aqui os pontos de colisão. Ok. E vamos adicioná-lo também um Rigid Body 2D. Rigid Body 2D. Perfeito. Vamos colocá-lo um pouco acima e ver qual será o resultado. Houve um erro. Como eu dupliquei os dois objetos, o nosso trampolim ele encontra-se com Rigid Body estático. Vamos alterá-lo para dinâmico. Vamos ver agora o resultado. Eu mudei o Dap Ratio para 0.1 e a frequência para 300. Olha só, repare que a frequência ela foi bem pequena, então eu vou estar reduzindo. Vamos ir simulando o efeito até que ele tenha o esperado. Olha só, já ficou mais flexível. Eu vou então colocar aqui o valor 2. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, agora com uma frequência ainda menor, ele ficou mais flexível. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o trampolim e a madeira e vou colocar mais abaixo, certo? No caso do trampolim, vamos alterar a frequência para 4. E o Dap Ratio vamos colocar 0.5. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês conseguem visualizar a oscilação, a volta, né? Então, esse é o efeito do Fixed Joint. Vamos adicionar um efeito de quebra. Então, vamos colocar aqui uma quebra. Então, o Break Torque eu vou colocar 5. Olha só, agora ele conseguiu quebrar o nosso trampolim. Bom, então, sobre o Fixed Joint, são essas configurações. Para o seu game é uma questão de ajustes aqui para atender o que você espera, ok? Vamos então para o nosso último componente dessa aula.
Friction Joint 2D. O Friction Joint ele vai simular um efeito de resistência quando tem uma colisão. Então, eu tenho dois corpos, tem uma colisão. E o que acontece quando tem a colisão, né? Quando um corpo colide com o outro. Normalmente o corpo colidido ele é empurrado. Então quem vai simular esse tipo de efeito é o friction. Nós temos aqui duas propriedades, o max force, que vai definir o movimento, né, entre a articulação e o game object. Quanto maior o valor dele, maior será a resistência do movimento. E temos o max torque, que vai configurar o movimento angular entre a articulação e o game object. Quanto maior for esse valor, maior será a resistência de rotação do movimento. Então, vamos ao projeto. Com o projeto aberto, crie uma nova cena. Então, File, New Scene. Vamos nomeá-la como Friction. Então, Ctrl S, cena. Vamos chamá-la aqui de Friction. Para esse exemplo, vamos utilizar a pilastra, o Column Short Sprite, e vamos utilizar também o nosso peso, o Egg Sprite. Então, para o Column, vamos fazer as seguintes configurações. Vamos nomeá-la como coluna. Vamos adicionar um Rigid Body 2D. Ela vai ser dinâmica. Em Edge Component, vamos aplicar um corpo colisor. Então, um Box Collider 2D. Clique no Edit Collider para poder realizar as configurações de colisão. Ok, tudo bem. Eu vou puxá-lo um pouco mais para o centro da tela, dessa forma. No peso, vamos aplicar as seguintes configurações. Vamos colocar aqui o nome dele como peso. Em Edge Component, vamos colocar um Box Collider 2D. Vamos editá-lo também, essa colisão. Eu acho que assim tá bom. E vamos adicionar um Rigid Body 2D. Perfeito. Para ele, vamos colocá-lo mais ou menos desse tamanho, nessa distância. Selecione agora a sua coluna e adicione então o Friction Joint 2D. Agora, selecione o componente coluna e vamos alterar o Max Force e o Max Torque. O Max Torque ele vai definir então a velocidade angular. Então, se eu deixo a opção 1, que é a mínima possível, ele vai de 0 a 1, né? 0 ele fica totalmente fixo e 1 ele seria o mínimo. Ele vai poder ter uma rotação com impacto. Então eu vou adicionar, por exemplo, o maior valor possível. Ok. O Max Force eu preciso adicionar um valor de tal forma que ele exerça uma certa fricção entre o ambiente, de tal forma que ele fique estático. Porque olha só, do jeito que está, com o Max Force igual a 1, veja o que acontece. O objeto cai. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma força de 100. Olha só o que vai acontecer. Certo? Então ele consegue se manter. Bom, então eu vou agora soltar o peso e repare o que vai ocorrer com o componente coluna. Repare que quando o peso bate na coluna, a coluna recebe uma fricção relativa à força do peso. Então, por exemplo, se eu pego esse peso e mudo sua massa, vou colocar aqui, por exemplo, 10. Repare que o efeito ele será um pouco maior.
muito maior, né? Vamos mudar aqui para 2, por exemplo. Vamos ver o efeito. Olha só, tá vendo? Então ele já teve um efeito mais significativo. Vou colocar 5, talvez 5 seja suficiente. Certinho? Bom, pessoal, então esses são as 3 articulações ensinadas nessa primeira parte. Na próxima parte veremos mais 3, né? Temos aí no total 9 articulações. Então na próxima veremos o ring, o relativo e o slider, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar o seu joinha. Muito obrigado e vejo vocês até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.